Vamos seguindo? Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela, então, para a gente colocar a apresentação. Começando aqui, me apresentar um pouco. Eu sou o Bruno Almeida, um paranaense que mora no Piauí. Mas contar essa história de como eu vim parar no Piauí, esses 2 dias de evento, eu acho que não dá. Mas o fato é de que comecei minha trajetória profissional aqui no Piauí, formado em contabilidade pela Universidade Federal do Piauí. Comecei trabalhando em concessionárias de caminhões, inicialmente na Ford, depois na Volkswagen, e aí passei por diversos departamentos dessas empresas. Comecei trabalhando na oficina, fui para o departamento comercial e depois fui para a área de gestão. Nessa área de gestão, a gente trabalhava com comércio e manutenção de caminhões e ônibus. A gente teve a oportunidade de conhecer muitas empresas e conhecer muito bem de como era a gestão dessas empresas e conhecer de diversos segmentos. Então, isso acabou dando uma bagagem muito legal. E aí, a nossa vida dá algumas voltas, né? E passei quase 10 anos na Ford, passei mais de 5 anos na Volkswagen, e aí, em determinada época da vida, decidi mudar um pouco e enfrentar um desafio. Então, deixei muitos amigos lá, ainda hoje o relacionamento é muito forte, mas surgiu essa oportunidade de vir trabalhar na Cacique, inicialmente como diretor de operações dos postos e lojas de conveniência, e com o passar do tempo, as oportunidades foram surgindo, e hoje eu também acumulo o cargo de CEO da empresa, mas aqui neste caso, estou vestindo a carapuça de diretor operacional e apresentar um pouco de como a gente tem sido nos postos. Porque, além dos postos, aqui na nossa gestão também fica a Cacique Lubrificantes. Beleza? Então, vamos dando andamento. De cara, gente, assim, eu não sou um palestrante profissional, mas sou um conversador nato. Então, gosto de conversar muito, adoro conversar sobre o nosso negócio, refletir, conversar com gente, encontrar, e com isso a gente aprende muito. Essa imagem inicial traz para a gente fazer uma reflexão. Toda vez que a gente fala em como criar estratégia, a gente tem 2 horizontes. A gente tem um retrovisor, que a gente olha por tudo que tem acontecido nos últimos períodos, nos últimos anos, e traz tudo isso como aprendizado. Mas pela nossa frente, a gente sempre tem uma estrada. E eu acho que essa estrada nunca foi tão sinuosa e tão difícil de desenhar ou de imaginar como essa que a gente tem vivido agora. Então, nossa missão aqui nessa apresentação é trazer um pouco do que a gente tem feito, as ferramentas que a gente tem usado para poder enfrentar essa crise e enfrentar diversos outros desafios que a gente tem ao longo da nossa trajetória. É lógico que uma crise tão aguda e principalmente que a gente não tem noção do tempo que vai durar igual essa da Covid, acho que nenhum de nós teve como prever isso. Mas a gente pode ficar muito tranquilo de que as ferramentas que a gente dispõe e o conhecimento que a gente vem acumulado ao longo do tempo nos dá base para tomar as melhores decisões e escolher a melhor estratégia. Beleza? Então, ao longo dessa apresentação, a gente tem aqui um tempo, vamos mostrar um pouco do que a gente tem feito na Rede Cacique. Inicialmente, para colocar todo mundo no contexto, nós estamos fora do eixo Rio-São Paulo, atuamos fortemente aqui no Nordeste. A nossa empresa, ela é de 1968, e aí a gente atua no ramo de combustíveis, loja de conveniência, temos a distribuição de lubrificantes do Piauí, Ceará e Maranhão, tem também com a marca Cacique as lojas de pneus, que defende a marca Goodyear, tem a Cacique Transportes e tem um ramo da família que trabalha no agronegócio, com plantio de cana-de-açúcar. Então, desde 1968, a empresa vem se dedicando ao mercado, e aí aqui na nossa gestão fica a parte de a Cacique Lubrificante e a Cacique Petróleo, e aí dentro disso também as lojas de conveniência. Pessoal,
Para contextualizar, para a gente falar um pouco de como chegamos até aqui, é importante demais eu contar um pouco da história da Cacique. Em 1968, seu Aldir Carvalho com a dona Inês fundaram a empresa, e ao longo do tempo foi investindo em diversos segmentos, e no início da década de 90, seu Aldir percebeu que os negócios estavam aumentando, e com os filhos já grandes, já crescidos, já bom de tomar conta dos seus negócios, ele decidiu dividir a empresa. E quando ele decidiu dividir a empresa, cada um trilhou o seu caminho, e a Cacique Petróleo, que é essa empresa mãe que a gente trabalha, ela continuou na gestão do seu Aldir. E aí, quando foi em 2014, numa reunião familiar, os filhos, com alguns netos, tiveram a consciência de que seu Aldir já passava dos 80 anos e que ele não tinha mais muito tempo de vida, e principalmente com relação ao negócio, como não tinha um desenho de sucessão familiar, não tinha um modelo de gestão bem desenhado, o negócio estava meio que fadado ao fracasso, porque quando o seu Aldir falecesse, cada filho estava muito bem ocupado já com suas outras empresas, e acabar dividindo, e a Cacique Petróleo em si não deveria continuar existindo. Então, foi decidido, mesmo ano de 2014, contratar uma consultoria grande aqui do Nordeste, especializada em empresas familiares. E aí, deu-se início, em 2015, ao processo de reestruturação do negócio. Neste processo, foram diversos projetos. Dentro desses projetos, muito importante foi entender o papel da família, como família mesmo, o papel dos sócios e o papel do negócio. E separar isso bem direitinho para que não houvesse confusão e a empresa continuasse com vida própria e um perfil de gestão profissional mais próximo do que a gente espera ter hoje em dia. Então, dentre esses projetos, tanto a governança familiar, formação de herdeiros, o estudo de cada pessoa para cada função, foi muito importante. E a gente entende que um processo muito importante disso foi a implantação do modelo de gestão. Gente, nosso modelo é um modelo muito simples. É um modelo de que todos na empresa, em todos os níveis hierárquicos, possuem indicadores e metas, e de período a período, e hoje esse desenho é mensal, nós nos reunimos em fóruns, desde fórum de supervisão, de gerência, fórum de alta gestão, e o nosso conselho de administração, que daí envolve os sócios, e simplesmente avalia como estão os indicadores, e se o indicador está performando legal, beleza. Se quando não está performando legal, ou está com um desvio muito grande do que foi projetado, aí é necessário elaborar plano de ação para a gente poder trazer isso para a realidade. E se esse desvio estiver muito forte, em torno de 30%, 40%, aí é necessário fazer uma revisão orçamentária. Então, isso a gente tem sido muito dedicado, tem sido muito disciplinado, nosso modelo tem rodado e tem dado ferramentas para a nossa empresa para a gente poder continuar desenvolvendo. E aí, com a implantação do modelo de gestão, a gente pôde entender qual é a base para a nossa empresa rodar e ter sucesso. Então, ao definirmos o pilar de sucesso da empresa, nós podemos entender quais são os indicadores básicos para o nosso negócio poder ter sucesso e alcançar os objetivos decididos pelo sócio da empresa, ou seja, para deixar todo mundo na mesma página. Anualmente, a gente aprova um planejamento estratégico, depois a gente aprova, dentro do planejamento estratégico, aprova um planejamento orçamentário, e esse planejamento orçamentário, mês a mês, nós vamos auferindo os resultados e tratando de acordo com o que vai acontecendo. Então, quando a gente consegue
que a nossa empresa e cada colaborador seja norteado pelo alcance de resultados, nós criamos indicadores individuais e por setores que, no todo, se conversam para que possamos chegar ao melhor resultado possível como empresa. Só faz sentido quando... Um exemplo para vocês. Vamos entender. Todo mundo tem indicador, todo mundo tem meta. Mas todas essas metas têm que conversar num todo para que a empresa, como organização, chegue no melhor resultado. Grande exemplo disso. Digamos que o departamento de cobrança ele tem uma meta de controle de inadimplência, controlado. Mas só faz sentido o departamento de cobrança bater essa meta se o nosso departamento comercial também tiver batido essa meta. Porque senão o objetivo geral da empresa, que é ter resultado com venda e dinheiro no caixa, não tem como ser batido. Beleza? Um ponto importantíssimo nos nossos pilares de sucesso, e aí o Ricardo faz muito parte desse processo, o Ricardo e a Clube Petro, é o nosso programa de fidelidade. Hoje, nós podemos dizer que a Cacique realiza um sonho como empresa, porque ao longo do tempo, nós tínhamos, a gente só tinha um dado na nossa empresa, a gente tinha 360 mil abastecimentos por mês, só que a gente não sabia quem era o cliente, a gente não sabia a frequência desse cliente, a gente não sabia o perfil de consumo desse cliente. Eu não sabia, amanhã ou depois, se eu tivesse uma promoção ou quisesse dar brinde para o cliente, como é que eu faria? Basicamente, a gente ia colocar uma faixa no posto, fazer post patrocinado, alguma coisa assim. E com o programa de fidelidade, não. Hoje, nós podemos dizer, e mais na frente eu vou apresentar um pouco melhor, hoje nós já temos na faixa de 150 mil clientes, e hoje a gente pode dizer, para toda ferramenta que a gente quiser criar, fica fácil da gente desenhar qual é o público que eu quero atingir naquela ação. Beleza? Então, quem mais adorou isso foi o nosso marketing. A gente inaugurou o programa de fidelidade em março de 2018 e hoje, como disse, a gente já passa dos 150 mil clientes cadastrados, com a média de frequência de 4 vezes por mês e o índice de fidelização de 83%. Hoje, conversando com o Ricardo, ele me perguntou, Bruno, eita, mas esse índice está muito legal, Ricardo. É um mantra nosso aqui na Cacique, a gente trabalha muito forte nisso. Inicialmente, as metas dos nossos frentistas, dos nossos gerentes, sempre estiveram muito ligados no Cacique Fidelidade, permanece assim até hoje, mas hoje nós já temos o prazer do cliente chegar no posto pedindo para pontuar. Então, isso a gente entende que o nosso programa cada vez está ficando mais maduro. E ao longo do tempo, cada vez mais a gente tem ficado muito satisfeito com o caminho que a gente tem criado. Quando a gente fala de processo, todo mundo entende, quando a gente pega uma empresa familiar com 50 anos de história, e aí vamos fazer uma reestruturação por completo. Processos foi um grande desafio nesse sentido, porque a gente tinha muita gente boa que, infelizmente, e digo infelizmente mesmo, não se adequaram a esse novo formato, mas a empresa toda precisava de readequar. Então, nós tivemos uma oportunidade gigante, uma oportunidade de entender como funciona cada processo no posto e implantar na administração central, que cuida de tudo que está fora da operação direta do posto. Explicando para vocês, aqui na Cacique, nossos postos, eles não têm administração antes. Então, a gente tem o escritório central, aí toda a parte de contas a pagar, contas a receber, contabilidade, setor fiscal, documental, tudo a gente faz aqui da administração. Então, desenhar todo esse processo foi importantíssimo e a gente ganhou muita eficiência com isso. Então, e aí nós temos uma máxima nesse caso, que o posto, ele não é para burocracia, o posto é feito para vender. Lá tem todos os processos desenhadinhos, desde do nosso frentista ao nosso gerente de pista, mas o posto ele é desenhado para vender. Processo e organização, trabalho administrativo, a gente faz na administração central. Beleza? Falando um pouco de treinamentos. E aí nós vamos ter uma palestra show de bola de um mestre nesse quesito, que é o nosso amigo Marcelo Borja. E aí nós temos aprendido muito com ele ao longo do tempo, participar de vários cursos dele. Tem vindo aqui no Piauí, eu acho que já é cidadão piauiense. O Borja tem sempre nos mostrado como treinar nossa equipe com constância e mostrando bem para eles a importância, entendendo
alinhando bem o propósito de cada um com o propósito da empresa e o porquê de cada coisa, tem mostrado como a gente tem conseguido sucesso. Ao longo do nosso tempo, a gente tem adequado nossos treinamentos, e aí a melhoria constante, a gente investe muito nisso, e cada vez que a gente tem a oportunidade de reunir nosso pessoal, ou mesmo ir para a pista, fazer todo o treinamento, e aí treinamento básico de atendimento padrão, mas que nele engloba vendas, nele engloba conhecimento de produto, nele engloba entender por que o programa de fidelidade é importante, entender um pouco do perfil de cada cliente. Então, isso tem feito muito sucesso na nossa trajetória. Então, a gente é muito rigoroso, e aí eu tenho aprendido, isso também vem do nosso Marcelo Borges, tem ensinado muito, a gente tem sido muito rigoroso com o período de experiência. E de acordo com as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, a gente tem feito avaliações, e aí o cara, quando ele é contratado, o novo colaborador é contratado desde o período nosso de integração, a gente tem feito a integração bem consolidada, melhorada a cada dia, que após o primeiro período dele de 45 dias, ele recebe a análise de como ele foi durante esse período, aqui pelo nosso RH, mas semanalmente, e se possível a orientação mesmo que seja diariamente, o gerente de pista vai dando a orientação, como é que está o desenvolvimento dele, o que está performando legal, como é que está o comportamento, como é que estão as atitudes, e se ele está desenvolvendo conforme a empresa orienta. Então, por que a gente tem sido muito rigoroso no período de experiência? Porque nós precisamos, primeiro, que esse filtro seja bem rigoroso e também ter a certeza que a gente está contratando correto. A gente tem a necessidade, muitas vezes, de quando termina o período de experiência, alguns não são efetivados. Mas daí a gente volta e entende como é que está o nosso processo de seleção para ver onde é que a gente falhou. Então, isso também tem ajudado muito. Quando a gente fala de planejamento estratégico, esse tem sido um exercício que, para toda empresa, as empresas que já praticam isso há muito tempo, sabem a dificuldade que é você ter essa disciplina. E aqui nós podemos dizer que a gente já pratica o planejamento estratégico há 5 anos, e a cada ano a gente tem sido mais assertivo. Nós entendemos que essa ferramenta ajuda a medir a maturidade da organização, e quanto mais próximo de 100% chegamos, nós entendemos que estamos mais próximos do caminho certo. Um exemplo para vocês, assim, a gente vem maturando isso a cada ano. Ano passado, a gente desenhou, junto com o nosso conselho de sócios, conselho de administração, um objetivo bem desafiador. E aí conseguimos encerrar o ano, dia 31 de dezembro, com 101% desse objetivo concluído. O que isso diz para nós? Que a gente desenhou um objetivo bem desafiador para 2019, a gente sabe o tanto que a gente se dedicou, o tanto que nossas equipes se dedicaram, e que isso tudo estava do tamanho certo. Tanto o objetivo bem desenhado, como o tamanho da dedicação das equipes em entregar o resultado. Então, a gente fica muito feliz que, ao longo do tempo, a gente tem usado a ferramenta de planejamento e cada vez mais decidido o futuro da nossa empresa com mais assertividade. Aí vamos falar do nosso modelo de gestão. Nosso modelo de gestão, como já expliquei um pouquinho antes, a gente precisa todo o tempo ter um modelo como uma base para que a nossa empresa funcione. Quando a gente fala de modelo de gestão, isso é muito tranquilo. Assim, a gente, basicamente, fazer um planejamento bem feito, definir os objetivos estratégicos da empresa, criar um planejamento orçamentário e ter muita disciplina na execução. E aí, como é que a gente garante essa disciplina na execução? Quando nós temos um modelo de acompanhamento durante essa trajetória, e aí pode ser para um mês, pode ser para uma semana, pode ser para trimestre, pode ser para ano, e essa ferramenta a gente vem acompanhando ao longo do tempo. A gente brinca aqui internamente que o modelo, ele tanto promove sozinho, como ele também demite
quando, infelizmente, a pessoa que está responsável por aquela meta, por aquele objetivo, ele não consegue performar o objetivo e nem consegue apresentar saídas para conseguir virar o jogo e manter no resultado. Então, por isso que a gente sempre diz que o modelo de gestão ele serve para a gente dar um carimbo em cada um de nós. O combinado não é caro. Tudo isso, desde o planejamento, desde a criação do planejamento orçamentário, isso é feito da base. Vem do nosso frentista, com o nosso gerente de pista, vem com todas as lideranças, cada setor de administração, cada um assume um compromisso para aquele ano, aquele período, a gente propõe isso ao conselho de sócios, eles aprovam e depois a gente volta, cada um entregando o que prometeu. É lógico que, vamos lá, nós estamos vivendo um momento que não tem planejamento no mundo que previu que iríamos passar por uma pandemia esse ano. E não é uma pandemia de Teresina, não é uma pandemia de Piauí, não é uma pandemia de Brasil, é uma pandemia de mundo. Então, entendo eu que todo o planejamento tem sido remodelado. Inclusive, dessa ferramenta que a gente está usando agora, que é o Zoom, sem querer fazer propaganda, mas é uma ferramenta que estava à disposição e, graças à pandemia e às políticas de isolamento social, eles dispararam e eu entendo que até para o bem o cara tem que refazer esse planejamento. Beleza? Agora vamos aqui, vamos entender quais são as vantagens de ter passado por esse processo de reestruturação na empresa. Lógico que aqui eu não vou entrar em número específico, até porque não faz sentido. Cada um a gente vai olhar as ferramentas, mas para cada um olhar a sua empresa. Então, a Cacique se divide, a gente pode bater e chancelar que a Cacique se divide em dois processos, antes e depois de 2015, para a implantação desse novo modelo, de toda essa reestruturação. Após a implantação, essas ferramentas e muita dedicação, nós tivemos uma estratégia bem definida e nós entendemos que a nossa empresa, hoje a gente pode dizer, e aí os boleiros, aí os futebolistas vão entender bem o que eu estou falando, a gente pode dizer que a nossa empresa está em outro patamar. Nestes anos, podemos dizer que ganhamos muito em eficiência. Nosso conselho tinha um questionamento que sempre vem à tona. Qual era o nosso custo operacional por litro vendido? Isso, normalmente, é um indicador, e aí a gente tem muitos indicadores, esse é um indicador para medir um pouco da nossa eficiência. Porque, às vezes, tem empresa que está com um custo operacional tão elevado que, quanto mais ela vende, mais ela se afunda. E nós podemos dizer que, numa determinada época, a gente era uma empresa pequena, mas extremamente organizada. Então, a gente já tem esse modelo de administração central, e aí o Aldineto é um cara que tem um papel fundamental nisso, um know-how de posto, e toma conta dessa parte de organização. Então, quando a gente tem uma empresa que você está com dificuldade de medir a eficiência dela, você cria os indicadores. E aí esse indicador de custo operacional por litro vendido, dando um número para vocês, muito claro assim, em 2016, para hoje, nosso custo por litro vendido caiu em 49%. Você vai dizer, vocês são mágicos, criaram alguma coisa muito inovadora. Não, a gente foi construindo ao longo do tempo, e aí, tendo gestão por resultados, acima de tudo, aí pudemos ganhar eficiência operacional, também ganhamos volume, teve a entrada de postos, esse processo de reestruturação nos permitiu diminuir demais a quantidade de pessoas fazendo serviços manuais, então a tecnologia também nos ajudou muito e pudemos ser muito mais competitivos. Então, quando a gente pega e fala o seguinte, a Cacique, por que a Cacique se divide antes e depois de implantar essa reestruturação? Porque quando a gente passa a ter, lembra daquela velha máxima? Acho que no pessoal da Ambev, lá no Grande Sonho, no Sonho Grande, eles falavam muito, né, do Falcone traz isso, o que não se mede não pode ser gerenciado.
E aí, ao longo desse tempo, a gente começou a ter medida para tudo, a gente começou a criar indicadores, começou a entender como a nossa empresa estava no mercado, e aí com vários estudos de caso, vários participação de cursos das bandeiras, ou curso mesmo com MBA, ou trocando ideia com consultores, com conselheiros externos, muita gente que fez parte desse processo. Então, a gente criou uma base de indicadores, uma base de medições que foi nos ajudando a tomar cada vez mais decisões mais assertivas. Beleza? Então, a gente pode dizer que, ao mesmo tempo que a gente ganhou eficiência, nós dobramos o nosso volume de vendas, pois a partir daí, o momento de ganhar eficiência e ficar mais leve em despesa, nós podemos ser muito mais competitivos. Daí muita coisa vem a reboque. O relacionamento com as distribuidoras e um ganho muito importante para o nosso mercado foi com bancos. Agora, como é que banco entra nessa história? A gente sabe que um dos maiores custos de uma empresa é o custo do endividamento, seja ele por dinheiro aplicado dos sócios, seja ele quando a gente busca dinheiro no mercado bancário. E quando você tem um processo de governança corporativa bem alinhado, você tem transparência, os bancos abrem muito mais portas. Então, ao longo do tempo, a gente tinha duas coisas muito fortes a nosso favor. A gente tinha nossos resultados, a nossa eficiência operacional melhorando, e tinha uma clareza, uma transparência muito tranquila nos nossos demonstrativos contábeis. Então, parte muito forte da melhoria dos nossos resultados veio dessa reestruturação com os bancos. Hoje a gente pode dizer que o nosso endividamento, seja ele parte de dinheiro investido de sócios e parte ele de dinheiro captado no mercado bancário, ele hoje tem um custo que a operação absorve de forma tranquila, pode dizer tranquila. Beleza? Então, voltando aqui a falar do nosso Cacique Fidelidade, em parceria com a Clube Petro, esse programa a gente abraçou, e aí desde o dono da empresa até toda a nossa estrutura administrativa, os nossos frentistas, nossos gerentes, todo mundo tem isso, e a gente tem o Cacique Fidelidade como o nosso xodó, e é uma coisa que a gente cultiva diariamente. Beleza? Então, falando um pouquinho do Cacique Fidelidade, a gente tem 150 mil clientes cadastrados no programa, 83% de índice de fidelização e mais de 40 parceiros que são parceiros do Cacique Fidelidade no resgate de produtos. Isso aqui tem aberto muitas portas e nos trazido para um mercado que a gente não se via até então. Então, a gente tem colhido muito fruto do Cacique Fidelidade, e aí tudo vem a reboque, aí o nosso padrão de atendimento melhora, o índice de engajamento das nossas equipes, nossos clientes tem aumentado muito com isso, e cada vez mais abrindo o negócio e tendo parceria com outras empresas. A gente brinca, a gente tem um jargão para esse caso, que é negócio gerando negócio. A gente junta a nossa empresa com outras empresas e todo mundo sai ganhando, inclusive o cliente, porque ele tem acesso a promoções, descontos, tem acesso a prioridades em muitos assuntos. Beleza? Então, agora nós vamos entrar um pouco na pauta principal, que é falar um pouco das estratégias que nós criamos para poder vencer crises. E aqui, por que nós não colocamos para vencer a crise do Covid? Porque ao longo do tempo, na nossa história recente, esse nosso Brasil nos prega cada peça de vez em quando, a gente tem passado por diversas crises. O nosso setor, ele acaba se abalando com tudo que acontece. Se chove, se é feriado, se tem manifestação, se a economia quer, se a economia freia, tudo o que acontece no nosso Brasil, na nossa região, impacta no consumo de combustível, impacta na venda dos postos. Seja impacto em margem, seja impacto em volume, seja impacto em inadimplência, de todo jeito ele impacta. E aí, ou seja, então a gente pode dizer que então somos acostumados a passar por crise e que na Cacique aprendemos a montar comitês para cada uma delas. Lógico que na intensidade da Covid ainda não tínhamos tido, né?
Algo parecido de intensidade foi a greve dos caminhoneiros. Mas em menos de uma semana, acho que tudo ficou resolvido. Foi muito intenso, a gente sabe que passou. Eu lembro da gente ir para o terminal de petróleo todo dia, e aí nós temos um posto bem na frente, que os manifestantes queriam tacar fogo, queriam quebrar, era uma loucura. E aí passamos por impeachment da Dilma, e aí a gente, pelo fato de a gente estar no Nordeste, uma região que depende muito das políticas públicas, então impactou muito. Foi um período de incerteza se Dilma ia cair, não ia, e qual seria o próximo governo. Isso a gente teve que montar um comitê especial para passar por essa crise e desenhar. Eu lembro que uma frase que a gente repetia muitas vezes que aquele momento era o momento de resistir, era o momento de passar por aquela dificuldade, porque como a gente vinha bem organizado, sabendo onde queríamos chegar, a gente havia uma tendência de, no primeiro sinal de recuperação, a Cacique ser uma das primeiras a colher esse resultado. E aí a gente tem passado pelas loucuras do petróleo, que a todo dia impacta diretamente, e aí um caso bem significativo na nossa história foi o Mensalão, porque hoje a distribuidora, que é a nossa maior parceira, ela sofreu de forma muito direta com isso, e a gente soube também lidar, criamos um comitê na época, nos reunimos com a diretoria da distribuidora para entender o que eles estavam planejando, para a gente poder também desenhar o nosso planejamento. E aí passamos por a eleição de 2018, essa loucura, essa polarização que foi, e a gente poder entender, primeiro, o que a gente esperava como empresa, e depois entender o que aconteceria com o Brasil nos próximos anos. E aí, muitos de nós, a gente conseguiu recuperar muito forte uma esperança nessa eleição de 2018, e aí a gente tem trabalhado diuturnamente para dar tudo certo. Um ponto importante também que a gente precisou instalar um comitê de crise foi no final de 2016 para 2017, nós fomos vítimas de uma disseminação de fake news aqui na nossa região sobre uma fiscalização da ANP. E que daí um dos nossos postos figurava nessas correntes de WhatsApp aí, e aí esse negócio alastrou como tendo sido fiscalizado e encontrado combustível adulterado pela ANP. E isso a gente foi importantíssimo, todo mundo revendedor sabe o quão cruel é passar por uma situação dessa, e aqui a gente startou o nosso jurídico, nosso departamento de marketing, fizemos um trabalho bem cuidadoso, e pudemos bater no peito e dizer que na Cacique, nesses 50 anos, hoje já mais de 50 anos, a gente não sofre com nada de tipo de fiscalização de ANP. Graças a Deus, é uma coisa que pauta a nossa empresa, é o nível de seriedade, de manter a qualidade, de manter ético e cumprir as regras vigentes. Beleza? Então, fica uma reflexão, se a gente se vê perguntando, preparando esse material, a gente se viu perguntando, como é que seria se o Covid tivesse acontecido antes dessas crises? Como é que enfrentaríamos? Não dá para a gente saber. O que dá para saber é que, graças a ter passado por essas crises, a gente tem a tranquilidade e o aprendizado de poder passar por essa crise agora do Covid. Beleza? Então, entendendo um pouco das ferramentas que a gente tem usado para poder passar pela crise. O que a gente faz? A gente cria um comitê de risco e crise, nós temos um comitê permanente, e aí a cada acontecimento fora das condições normais de temperatura e pressão, nós startamos esse comitê. No caso agora da Covid, neste comitê tem representantes da diretoria, da nossa unidade de gestão estratégica, do nosso RH, técnico de segurança do trabalho, das nossas auditorias, nosso setor jurídico e nosso setor de marketing. Por quê? Cada setor tem um nível de envolvimento e um nível de colaboração. E, principalmente,
como a gente acabou desenhando diversas ações, diversas demandas dentro desse setor, foi uma forma da gente poder delegar e cada um agir na expertise que apresenta. Beleza? Um outro ponto importante, logo após criar os comitês, foi entender como que a nossa empresa iria passar por essa crise. Então, definir quais eram os objetivos que a gente queria alcançar durante esse período é fundamental para a gente poder definir quais são as ações que nós vamos tomar. E aí, qual é o ponto importante disso, né? Contemporizando aqui, como é que a gente, traçando a linha do tempo, e aí eu acho que o nosso maior mérito está nisso. A gente vem acompanhando o mercado, e aí vimos a situação acontecendo na China, de repente se alastrando para a Europa, e passado o carnaval, a gente começou a entender que havia uma tendência muito forte de vir para o Brasil. E aí já, final de fevereiro, por aí, a gente já começou a desenhar como é que poderia, se essa crise chegasse ao Brasil, se na época, epidemia ainda, se ela chegasse ao Brasil, como é que o nosso negócio poderia ser impactado. Então, quando a gente foi desenhar os objetivos, aí analisando, estudando os principais especialistas do setor, e aí desde conselheiro nosso, externo, que a gente tem de presença no nosso conselho de administração, ou especialistas dos diversos segmentos, todo mundo falava, uma crise dessa que não temos o tamanho dela, a dimensão ainda, e aí ela já vinha fazendo estragos no mundo todo, a gente já tinha visto o que tinha acontecido na China, a gente já tinha visto o que tinha acontecido com o consumo de produtos no mundo todo, estava muito claro. Isso é a hora de defender o caixa, é a hora de deixar a DRE de lado, não é a hora nós só vamos deixar de buscar lucro, vai deixar de buscar venda, não. Mas o indicador que tem que nortear a empresa durante este período é disponibilidade de caixa. E aí nós estamos falando de liquidez mesmo. Então, ao definir os objetivos, nós definimos 3 objetivos estratégicos para a nossa empresa para passar por essa crise. O primeiro deles, e não poderia ser diferente, e aí agora há pouco eu vi o Ricardo falando sobre isso, nós não estamos tratando de uma crise, nós estamos falando de impeachment, nós estamos falando de crise estrutural, nós estamos falando de problema financeiro, nós estamos falando de bolha imobiliária, nós estamos falando de saúde das pessoas. Então, quando a gente fala de uma crise sanitária e que o maior risco de tudo isso acontecer é a morte de muita gente e dizimar, de repente, boa parte da população da nossa cidade, do nosso país, do mundo, no objetivo número 1 de qualquer planejamento tem que ser garantir a segurança das pessoas. E nisso a gente atuou desde cedo. Então, aí o objetivo número 2 entendemos que as pessoas, a gente já está com os cuidados que tem que ser, como é que nós vamos garantir a sobrevivência do nosso negócio. E aqui nós podemos mudar essa frase de garantir a sobrevivência do nosso negócio por cifrões seguidos um dos outros. Aqui é um negócio que a gente sabe que crise só passa por ela quem tem caixa para segurar a falta de venda, ou segurar a falta de recebimento, seja o que for. Em objetivo 3, que não poderia faltar, e aí nós temos que aproveitar a oportunidade de cada crise que a gente passou, é entender e garantir que sairemos melhores dessa crise. Então, desenhar ações, melhorar processos para poder garantir que a gente vai sair melhor, porque, gente, se é uma certeza que nós temos, graças a Deus, eu acho que não é um problema de dizimar a população mundial, mas nós temos certeza que a gente não sabe se é amanhã, daqui 10 dias ou daqui a uns 3 ou 4 anos, mas que a crise vai passar, vai. E depois que ela passar, está muito claro que os hábitos de consumo, a forma de gerir empresas, a forma de se portar no mercado, a forma de se comunicar com o cliente, tudo isso vai mudar.
é um mundo novo que surgiu? Não, não penso assim. Eu penso que essa crise, como outras crises, elas têm o poder de acelerar tudo que havia uma tendência de acontecer. E assim, a gente criou uma boa parte do nosso comitê e, basicamente, hoje é nisso que a gente vem trabalhando, porque as outras etapas já foram vencidas, como nós vamos sair melhor dessa crise. Quais são os processos, quais são os projetos que nós vamos implementar para poder navegar nesse novo mercado. Afinal, a experiência nos mostra que as crises, infelizmente, põem fim a empresas que já vinham muito debilitadas. Mas o pós-crise tira do mercado as empresas que não enxergaram aquele novo momento, que não se adaptaram à nova realidade. E a gente está linkado, estudando dia a dia, entendendo o que vem acontecer, é importantíssimo nesse aspecto. Beleza? Então, como falei para vocês, desde lá do início... Vou tomar água aqui, que a garganta está seca. Desde o início, lá em fevereiro, início de março, nós desenhamos cenários. Eu acho que esse é o papel de qualquer pessoa, de qualquer equipe que trabalha com planejamento. Nós não temos o dom de adivinhar as coisas. O que nós temos, lembrar do início, que apareceu uma estrada com um retrovisor e uma estrada sinuosa lá na frente? O retrovisor a gente tinha. A gente sabe bem o que aconteceu e qual foi o aprendizado que trouxemos. Mas o grande desafio era desenhar quais eram os possíveis cenários e por quanto tempo para a nossa empresa poder passar. Então, na nossa realidade, a gente desenhou 3 cenários. O cenário número 1 era um cenário mais brando, o cenário de quando acontecesse o primeiro caso no Brasil, e aí a gente imaginou que boa parte da população ia diminuir um pouco a circulação e que o impacto disso no nosso negócio, lembra que nosso negócio não é hospital, a gente não está aqui planejando doença, a gente está aqui planejando o impacto da pandemia no nosso negócio. Então, a gente entendeu que quando o primeiro caso no Brasil fosse confirmado, aí era questão de tempo, e parece que no dia que a gente estava fazendo, foi o dia da confirmação, a gente imaginou que ia ter uma queda de 15% nas nossas vendas. E aí, esse negócio chegaria no Piauí. O Piauí está um pouco longe, mas está dentro do mundo e se conecta com o mundo todo. Nós temos agora um negócio muito forte, nós temos um público aqui que viaja muito. Então, a gente entendeu que logo, logo chegaria no Piauí, e quando chegasse no Piauí, nosso impacto nas vendas seria mais forte ainda. Então, a gente planejou nessa época que, ao acontecer isso, as vendas nos postos, a tendência era de queda de 25%. E aí, entendendo o que vinha acontecendo no mundo todo, e aí nessa época que a Itália já estava aquele caos que todo mundo assistiu, e que a gente pede a Deus que acabe logo, que o mínimo de pessoas morra, perca a vida para esse vírus, mas a gente viu que já vinha acontecendo. E imaginamos que, ao chegar no Brasil, com toda a deficiência de hospitais que temos, e infelizmente, e prioritariamente pela essa polarização política, haveria uma tendência muito forte que governadores e prefeitos decretassem políticas de isolamento social. E aqui, vocês acho que têm acompanhado aí a nível Brasil, o Piauí tem sido destaque a todo momento pelo tamanho do rigor, né? A quantidade de gente que tem sido presa, ou o nosso prefeito, tanto que ele tem se dedicado em promover o isolamento social, tem sido muito forte. Então, aqui a gente planejou que, possivelmente, as nossas vendas poderiam cair até 70%. Bruno, mas vocês desenharam um cenário muito pessimista. Gente, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ser assim, a gente tem que se preparar para o pior e todo o tempo trabalhar para o melhor. Então, a gente se preparou, desenhou a nossa empresa, criamos um horizonte de 90 dias para passar por esse período de dificuldade.
Se não for tão ruim como a gente espera, para cima tudo é tranquilo. Agora, não poderia piorar daqui, né? Então, a gente está muito tranquilo que as nossas previsões confirmaram, e aí aqui não é bater no peito e dizer que está certo, que soube dizer o tanto que seria ruim, aqui é bater no peito e dizer que a gente usa as ferramentas corretas e fizemos uma leitura muito próxima do mercado. Beleza? Pessoal, então, o desafio era instalar os comitês, e aí eu estou tentando criar aqui um formato de montar como tudo isso aconteceu. Criamos os comitês, definimos quais eram os objetivos da empresa durante esse período, e aí desenhamos por 90 dias inicialmente. Cada comitê teria que fazer ações para poder mitigar os impactos em nível 1, nível 2 e nível 3. Lembrando que o nível 1 era o nível mais brando, o nível 2, o nível já com caso no Piauí, e o nível 3, que é esse que a gente tem vivido agora, que é o dos decretos em pleno funcionamento. Beleza? Então, vamos lá. Aí o desenho disso tudo trouxe quase 150 ações, aí não faz sentido eu estar aqui desenhando todas essas ações para vocês, até porque cada empresa tem sua realidade. Cabe aqui a gente compartilhar qual é a ferramenta que a gente tem usado. Então, vou dar só alguns exemplos de algumas ações que a gente implementou. No quesito segurança do trabalho, inicialmente, e aí vem a parte boa do planejamento. Inicialmente, a gente teve a oportunidade de comprar álcool gel, comprar máscara, fazer um estoque muito bom disso tudo, e compramos a preços justos antes dos maus empresários tentarem levar vantagem nisso. Tivemos a oportunidade de comprar o álcool isopropílico, que era o álcool correto, segundo o nosso TI, para limpeza de maquinetas, que ele não dá problema nos componentes eletrônicos. E aí a gente teve um RH muito atuante durante esse período. A gente tem a possibilidade de ter uma psicóloga na liderança do nosso RH. Então, esse acompanhamento diário, esse acompanhamento, monitoramento do clima organizacional, monitoramento de possíveis casos, e aí nós tivemos diversos funcionários com quadros de sintomas gripais, que graças a Deus até agora nenhum confirmou nenhum caso de Covid, mas é importante esse monitoramento. A gente pôde afastar as pessoas da nossa equipe inicialmente que faziam parte do grupo de risco, isso também foi importante, até entender o que estava acontecendo. E um outro ponto importantíssimo, que tem funcionado muito bem, foi a criação de vídeos, tanto vídeos informativos, como vídeos orientativos, mas também muitos vídeos motivacionais. A gente sabe do abalo psicológico que as nossas equipes sentiram, né? A gente via como é que a nossa mídia estava sendo bombardeada, e aí isso deu muito certo. Um outro ponto importante foi a participação do nosso TI em montar toda a nossa estrutura de home office. A gente, num final de semana, e antes de ser obrigado pelos decretos, a gente já estava com todo mundo da administração central trabalhando em casa e com todo o sistema rodando bem direitinho. E falando de TI, nós tivemos uma oportunidade muito legal de, além de montar todas as equipes, a gente hoje tem monitoramento desde a hora que cada um liga o seu computador e também um fluxo de dados, que a gente consegue ter a certeza que nosso fluxo operacional está legal e também que nosso pessoal está trabalhando e fazendo as suas entregas. Na área de marketing, a gente virou a chave de cara, a gente virou o marketing, em vez de trabalhar com vendas e divulgação com a fidelidade, virou um marketing informativo, trazendo orientações, e agora a gente está numa vibe muito de notícias boas, porque notícia ruim, eu acho que o WhatsApp e as TVs normais aí já tem muito. Então, o nosso objetivo 2 era garantir a sobrevivência do nosso negócio, e aí falamos disso, que isso basicamente está concentrado no caixa, e aí colocamos diversas ações nesse sentido, desde repactuação com bancos, diminuição do estoque, diminuição das equipes de trabalho, antecipação de férias. E a antecipação de férias, está muito claro que a gente fez um trabalho
para a gente evitar ao máximo demissões, que a gente sabe que, infelizmente, essa crise vai deixar muita gente desempregada. Então, quando a gente pôde fazer esse trabalho, a gente tem evitado ao máximo, infelizmente, alguns casos estão acontecendo, mas o nosso trabalho tem sido de evitar. A austeridade total em despesa, hoje a gente só gasta o que o posto precisa para poder funcionar, qualquer outra despesa acessória está para depois, pós-crise, e vai fazer parte do próximo planejamento orçamentário. A definição do ponto de equilíbrio foi importantíssimo, a gente entendeu o nosso novo custo operacional durante essa crise, e estamos lutando para ter venda e margem para poder manter a empresa equilibrada operacionalmente. Monitoramento, e o principal ponto desse objetivo estratégico é entender cada ação e a cada dia, tudo o que acontece, qual é o impacto no nosso fluxo de caixa. Em operação dos postos, a gente vem fazendo mapeamento de vendas por horário, definição da equipe mínima, e a criação desse ponto de equilíbrio tem sido importantíssimo no direcionamento das nossas ações. E falando do nosso terceiro objetivo, é de como nós vamos sair melhores dessa crise. Pessoal, a gente fala de posto, é difícil você pegar e linkar, tem uma grande inovação, tem um negócio que vai fazer você se destacar do mercado e vai ser melhor do que todo mundo. Não tem. A gente tem, ao longo do tempo, atuado em diversas frentes, e aí o padrão de atendimento, a gente tem tido uma oportunidade gigante agora, com a diminuição do volume, a gente tem sendo mais intensivo no treinamento e na execução desse padrão, que a gente sabe que isso fideliza muito o cliente e ajuda muito na venda de produtos. Nossa cacique conveniência. Infelizmente, o decreto municipal aqui proíbe a conveniência de funcionar, e aí nós conseguimos, em tempo recorde, estruturar um processo de delivery, e aí, assim, nós vamos ter o nosso colega da Rede Mini, que vai falar um pouco de conveniência, mas eu coloquei aqui só para posicionar de que a gente tem conseguido, ao longo desses dias, a implantar o delivery, e aqui faz parte muito de como nós sairemos melhores dessa crise. A implantação do delivery, nos primeiros dias, a gente conseguia 5% ou 10% de uma venda normal. E números de ontem, já fechamos com 60% hoje em delivery do que a gente vendia no movimento normal com as lojas abertas. Então, a gente entende que o futuro das conveniências vai transitar muito forte pelo delivery e sabemos que quem chega primeiro bebe água limpa. A gente tem se preparado para poder estar nesse mercado. Aí, um ponto importantíssimo, e a gente não pode perder a oportunidade durante uma crise, durante a diminuição do volume de trabalho, é como nós vamos melhorar nosso processo. E aí, significativamente, nossos contas a receber, nossos contas a pagar, fechamento de caixa, auditoria e diversos outros processos vêm sofrendo melhoras significativas. Isso tem sido muito prazeroso de assistir acontecendo e tem vindo dos nossos próprios colaboradores dicas ou ideias de como a gente executar melhor aquele trabalho. Beleza? Então, a gente definiu, ao longo desse tempo, a nossa rotina durante a crise. A gente tinha que ter reuniões permanentes com os comitês, reuniões diárias com as lideranças, manter o relacionamento bem próximo com sindicatos, focar em boas práticas de mercado, reunião com sócio e conselheiro da empresa, aí, que era mensalmente, agora passamos a fazer ela semanalmente, e o monitoramento diário de volume, margem e ponto de equilíbrio do negócio. Afinal, neste momento a gente protege o caixa, mas precisamos entender como é que está o nosso negócio. Beleza? Então, um outro ponto importantíssimo foi a manutenção da parceria com diversos fornecedores. Nós não temos a política de aproveitar o momento e chegar agora e botar a faca no pescoço de fornecedores para comprar as coisas baratas. Não é assim que a gente atua. Mas, durante esse período, nós temos tido a oportunidade de renegociar alguns contratos. E aí, de forma saudável, mantendo prioritariamente o parceiro, a gente tem conseguido melhorar nosso custo operacional com isso. Monitoramento do atendimento, uso correto dos EPIs, que eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar e a gente não pode abandonar. Centralização das compras, isso está muito linkado às conveniências, porque a gente tinha cada loja fazendo suas compras, a gente entende que ganha muito volume e negociação com fornecedores, centralizando.
e acompanhar as notícias sobre regulamentação e mercado de economia. Isso aqui a gente parte do nosso jurídico hoje está nisso. Eles ficam acompanhando tudo que sai de medida provisória, de atualização de decreto, de flexibilizações de leis trabalhistas, e não dá para todo mundo tomar conta de tudo. Então, parte importante do comitê tem sido isso. Pessoal, nós estamos chegando ao final, e aí a escolha do nosso Rafael Nadal, nosso Touro Miura, é importantíssimo para esse momento. Nós estamos falando aqui de estratégia, nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando de como enfrentar um mercado extremamente voraz. E praticante de tênis que eu sou, e admirador do Nadal, ele é um cara que, desde os 19 anos, ele figura entre os melhores do mundo. E hoje, já após 13 ou 14 anos, ele continua figurando, é um cara que ficou para a história. E o principal do Nadal, assim, que a gente vê, é a paixão dele por resultado. Ele é um cara que dá a vida pela vitória. Mas a cada momento que ele passou por alguma adversidade, e aí fazendo um paralelo com a nossa empresa, as crises que a gente passa, a dificuldade que a gente passa, e ele teve que se afastar, seja por lesão ou por algum outro motivo, cada vez ele voltou melhor. Cada vez ele mudou o jogo dele para melhor, algumas vezes ele mudou o corpo dele, ele teve que mudar peso, mudar força, e sempre ele voltou melhor. Então, ele é um cara que sempre estudou muito o jogo, sempre estudou muito os adversários, e um cara que se dedica muito na estratégia, um cara altamente focado. Então, nós estamos falando aqui de planejamento, nós estamos falando aqui de execução, nós estamos falando de disciplina, e o Nadal é um cara que deixa isso para nós à flor da pele. Quem ainda não teve a oportunidade, assiste os jogos do Nadal, e cada jogo dele passa uma lição para nós. Beleza? Então, quero agradecer. Tomei, como falei no começo, acabei tomando muito tempo, mas a apresentação é grande, porque o tema é bem complexo, a gente tem muito para contribuir. Espero ter contribuído ao compartilhar um pouco do que a gente faz aqui na Rede Cacique. A Rede Cacique, a gente está em Teresina, de portas abertas. Quem quiser nos conhecer, quem quiser nos visitar, trocar um pouco de experiência, que todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina, pode contar com a gente sempre, tá bom? E aí eu quero aproveitar esse restinho do tempo, que acho que até ultrapassei, mas para agradecer a nossa equipe, que a gente tem certeza que em peso está nos assistindo nesse momento, e a cada dia tem construído a nossa empresa, tem feito a Cacique uma empresa melhor a cada dia, e carregado esse resultado como cada um a sua missão pessoal. Beleza? Forte abraço e vamos em frente. Não sei se tem tempo ainda para as perguntas. Caso não dê tempo para as perguntas, nosso e-mail, nossas redes sociais estão à disposição.